Fala galera, Leanderson Lima na área. Vamos falar dessa final de primeiro turno do Barezão 2025. Final essa conquistada pela Onça Pintada pelo Amazonas FC, de forma ali emocionante para sua torcida, nos pênaltis, né, do jeito que quem gosta de futebol e quem gosta de emoção gosta de final assim, não gosta daquela final onde o time sobra. Mas é claro que eu acho que a gente precisa fazer alguns apontamentos aqui para o Amazonas. É claro que o Amazonas merece todos os aplausos. É claro que sua torcida está feliz. Ele conquista aí o primeiro grande objetivo dentro do campeonato amazonense, que todo time que disputa o campeonato amazonense, o primeiro objetivo dele é conquistar a vaga na Copa do Brasil, conquistar um turno, porque aí de cara você já tem essa vaga garantida. E essa vaga, ela não é só uma vaga para disputar um torneio nacional, ela é grana, significa dinheiro. E no caso do Amazonas, por ele ser um time da Série B, esse dinheiro é um pouquinho maior do que os demais. Então é claro que é um feito importante, é claro que é um objetivo e tanto conquistado, além de garantir a vaga na final, que também é muito bom. Ou seja, o Amazonas ele pode meter o pé no acelerador e vencer o segundo turno e já conquistar o título de boas, mas se ele não fizer isso, como ele já está garantido na final, ele pode até dar aquela relaxada. Claro que a torcida quer ver esse título o quanto antes. Porém, contudo, todavia, eu acho que tem algumas ponderações que a gente precisa fazer para o Amazonas, né? E infelizmente o Amazonas ele tem, infelizmente ou felizmente, né? Ele tem uma posição que difere dos demais e acaba sendo um pouco chato até quando o time conquista, até quando se tem uma conquista desse tamanho, como foi a conquista do primeiro turno, mas a gente sabe que é que nem aquela história do Homem-Aranha que eu já falei para vocês aqui, né? Aquele diálogo lá, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E no caso do Amazonas isso não é diferente. Como ele é o time que tem a patente mais alta hoje do futebol amazonense, ele está entre os 40 maiores clubes do futebol brasileiro, por estar na Série B. É lógico que a cobrança em cima dele sempre vai ser maior, e é lógico que por ele ser o único time da Série B hoje no futebol amazonense, é claro que ele vai ser sempre visto como favorito numa competição como o Campeonato Amazonense. E isso eu já tinha falado aqui para vocês, inclusive no vídeo anterior, onde eu falo desse jogo da final, eu já tinha dito que, obviamente, a posição de favorito era do Amazonas FC, porque ele tem mais investimento, tem mais jogadores, tem um elenco maior, tem mais qualificado, então tudo isso coloca o Amazonas sempre numa posição de superioridade em relação aos demais elencos que disputam o campeonato amazonense. Isso é uma posição chata porque é aquela história acaba dando essa obrigação dele ir bem no campeonato, dele ganhar a vaga, pelo menos uma vaga na Copa do Brasil, se garantir, que acaba talvez assim diminuindo um pouco, como poderia dizer assim, né? Por exemplo, quando você conquista, por exemplo, o São Raimundo conquistando um turno e garantindo uma vaga na Copa do Brasil, por exemplo, por não ter estrutura, por ter todas aquelas dificuldades que a gente sabe que o São Raimundo tem, seria uma festa digna de final de Copa do Mundo. Já a torcida do Amazonas espera que o clube conquiste isso com certa facilidade, o que não aconteceu nesse jogo contra o Manaus, que precisou ir para os pênaltis. Então, essa posição, né, essa cobrança em cima do Amazonas, é claro que pode parecer uma posição um pouco chata, mas também é uma posição que só é dada a quem realmente tem uma patente maior. E o clube tem essa patente maior, tem essa natureza de favorito, e os seus dirigentes, obviamente, sabem que ele tem essa condição e por isso precisa fazer bonito no Barezão. E essa obrigação de ficar à frente, ela vai durar para o Amazonas, na minha opinião, pelo menos enquanto ele estiver na segunda divisão. E digo sozinho também na segunda divisão, porque é lógico que se ele é um time de Série B que disputa contra times de Série D ou outros times que nem divisão tem, é claro que ele tem que ser superior. E quando é que acaba isso, né? Se cair, Deus o livre, né? Bate na madeira.
Aí ele vai para C, mas ainda assim ele vai estar um degrau acima dos demais, ou acaba essa obrigação de favoritismo no momento em que a gente tiver um outro time de Série B também disputando o Campeonato Amazonense. No dia que isso acontecer, obviamente, aí o jogo fica mais equilibrado. Mas eu tenho aqui algumas ponderações para fazer sobre o Amazonas, gente, e que me desculpem aqueles que dizem assim, o time já melhorou, o time já tá diferente. Eu não vi, sinceramente, ainda muita diferença do time conduzido pelo novo treinador ao que o Lana vinha fazendo. Uma mudança ou outra, evidentemente, ali sutil tem, mas ainda tem muito ainda a cara do trabalho anterior. E assim, a gente pode ver isso inclusive no placar do jogo, porque no encontro que a gente teve no primeiro turno entre o Amazonas e o Manaus, até o placar foi esse, 2-0. 2-2, perdão. Foi o mesmo placar. Então, assim, eu sinceramente não vejo ainda muita diferença. Eu acho que o Amazonas continua sendo um clube ainda em formação, sabe? Está formando um elenco ainda, está criando uma musculatura, mas do pouco que eu vi até aqui, eu vi nesse início de trabalho, pelo menos do novo treinador, uma certa dificuldade aí. Ele teve muita dificuldade para passar do Manauara, foi nos pênaltis, foi nas cobranças alternadas. Contra o Manaus, também foi nos pênaltis. E em algum determinado momento, e aí eu não boto isso nem na conta do treinador, mas eu acho que o elenco, em algum momento ali, sabe, deu um mole danado para o Manaus, poderia ter perdido essa classificação de uma forma ali displicente, eu diria até, ou talvez não tão displicente, mas com uma falta de um desejo maior de vitória. Por exemplo, em algum momento ali, algumas jogadas ali, alguns momentos do Amazonas, parecia assim que o elenco achava que poderia resolver o jogo a qualquer momento, e isso é uma coisa que vocês já assistiram a Série B do ano passado, tenho certeza disso. Vocês sabem que um time sem apetite pela vitória, um time que faz um gol, retrai e acha ali que vai resolver a qualquer hora, esse time toma saca na Série B. A gente sabe disso, a gente sabe que precisa ter mais sede de vitória. Eu acho que isso é uma coisa que falta ativar ali desse time do Amazonas, né? Ter mais tesão, mais vontade de ganhar. Eu, sinceramente, em alguns momentos eu acho que isso ficou faltando. No fim, acabou vencendo dos pênaltis, mas tem outro componente que a gente tem que lembrar aqui, que para mim deveria colocar o Amazonas numa situação de ter resolvido o jogo mais cedo, que foi o fato do Manaus ter feito um jogo no meio da semana, um jogo complicadíssimo, um jogo de Copa do Brasil, um jogo que ele teve que viajar, sair de casa para jogar fora. Isso tudo causa uma fadiga no elenco, isso tudo, quando a gente compara, por exemplo, com o Amazonas, que teve uma semana inteira de folga, a gente diz assim, eu acho que o Amazonas deveria ter vencido esse jogo de uma maneira mais simples. Mas o Manaus engrossou e o Amazonas poderia sim ter se complicado, gente. Poderia ter se complicado e poderia sim ter perdido esse jogo e perdido inclusive no tempo regulamentar e não só nas cobranças de pênalti. Uma coisa eu quero deixar claro aqui para a torcida, gente. Quando eu faço essas críticas ao Amazonas, a nossa onça pintada, não é com a intenção de desmerecer o trabalho, etc e tal. Mas é porque eu já disse isso aqui e volto a repetir no canal. A gente precisa olhar sempre para o Amazonas e para o tamanho dos desafios que ele tem na temporada. Que é um olhar também que a gente tem que ter, claro, guardado as devidas proporções também com o Manaus e com o Manauara, porque são equipes que vão disputar campeonatos nacionais. O que é diferente, por exemplo, do olhar que a gente vai ter para o Parintins, para o Princesa, para o Nacional, para o São Raimundo, que são equipes que foram montadas para disputar único e exclusivamente o campeonato amazonense. Então a gente sabe que eles vão ter, como já mostraram, vão ter mais dificuldades, porque é difícil você fechar um elenco muito fera para disputar apenas um estadual. A gente sabe que é mais fácil você montar um elenco melhor quando você tem um calendário cheio, quando você tem um ano inteiro de trabalho.
Então, é claro que a gente tem que olhar para essas condições dessas equipes e, no caso do Amazonas, olhar para o que vem pela frente, a Série B. Vocês sabem que foi muito difícil no ano passado, teve jogos duríssimos, embora o Amazonas tenha ido muito bem. Eu acho que com os reforços que estão chegando, eu estou começando a gostar um pouco mais, estou começando a ficar um pouco mais animado, mas a gente precisa ainda ter pé no chão, que é um time ainda em formação. Tem 3 jogos pela frente nesse segundo turno, sabe? Jogos ali onde o Amazonas vai ter, como diz, um momento muito mais duro do que eu acho que ele teve no primeiro turno, porque ele vai enfrentar o Grupo B, os times do Grupo B, sabe? Vai ter Manauara, vai ter Nacional e São Raimundo. Então, assim, é pouco tempo para o segundo turno, que ele continua favorito, mas eu já estou olhando para o Campeonato Brasileiro da Série B. Eu quero ver o quanto esse time consegue melhorar mais, o quanto ele consegue adquirir aí mais a personalidade e o estilo de jogo do seu treinador, para aí a gente ver o que ele vai poder fazer no decorrer da temporada. Porque nos 2 primeiros desafios em nível nacional, aliás, um nacional, o outro mais regional, que é a Copa Verde, o time acabou eliminado, que foi para o São Raimundo. E na Copa do Brasil também acabou eliminado. Então agora o foco, é claro, é a Série B. É a nossa capacidade de sobreviver, que eu sempre também sou pé no chão com relação a isso. Eu acho que o primeiro desafio do Amazonas é sobreviver na competição, se manter na divisão. O resto, o que vier depois é lucro. Mas é isso, pessoal. Parabéns ao elenco do Amazonas por essa conquista, que é muito importante, que deixa o time ali a um passo de conquistar o campeonato. E agora, vamos ver como é que se desenrola esse segundo turno, para ver se a Onça vai conseguir beber água de vez, conquistar esse título de forma antecipada, que eu tenho certeza que é o grande objetivo de sua torcida, para ganhar esse campeonato e chegar ali com moral no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas vamos que o futebol não para.